Sintonia, a revista que a cidade quer ouvir. 11 horas e 28 minutos, estamos de volta aqui na nossa 610 e é com ele que nós vamos bater um papo. Aliás, eu quero bater um papo com ele já há muitos anos, mas esse homem não parava nesse país, não é? Vivia andando pelo mundo, porque trabalhava lá fora e não tinha jeito. E quando vinha aqui, ele se escondia lá no meio do mato, não vou dizer onde, né, que eu sei. Então, ele se escondia no meio do mato e não queria falar com ninguém, porque, falei, tá bom, então tá certo. Mas agora não tem mais jeito. Professor doutor Nazen Nascimento, seja muito bem-vindo. Bom dia, Neuza, bom dia, ouvintes da Piratininga, é um prazer muito grande estar aqui com você. Realmente, depois de muitos anos sumido, né, aqui no nosso dia a dia, agora, por força da minha atividade, eu tenho que vir aqui. Agora não tem jeito. Que não venho forçado, é um prazer muito grande revê-la, é um prazer muito grande conversar com seus ouvintes. Agora, como você falou, eu fiquei muito tempo fora, não diretamente, mas com muita atividade fora. Indo e vindo, viajando muito para o exterior, onde eu ainda dou aula. E quando vinha para cá, então eu gostava de me retirar para o meu sítio para curtir um pouco essa natureza bonita que a gente tem por aqui e curtir aquele momento também com a minha família, né? E assim por diante. Não, mas agora, de novo, as atividades aí da prefeitura, como secretário de planejamento, então o meu dia a dia voltou a ser aquele dia a dia aqui de Guaratinguetá. Bom, você sabe que eu sou curiosa, como jornalista já é curiosa, eu 2 vezes curiosa eu sou. Então é o seguinte, resolveu voltar para casa e fazer esse trabalho, por quê? Porque a gente sabe, você já foi vereador, né, Nazi? Sim, já fui vereador há muitos anos atrás. E já fui diretor do SAEG. Diretor do SAEG, E agora, daí saiu para o mundo. Chega de política. Agora resolveu, a mosquinha azul ainda ficou aí, adormecida e voltou. Olha, eu diria... Aquela não, por favor. De certa maneira, um pouquinho da mosquinha azul. Não aquela mosquinha relacionada com a política partidária. Eu, de maneira muito clara e já decidido entre nós, na família, não tenho qualquer pretensão de assumir cargo eletivo, de me candidatar a esse tipo de coisa. Acho que essa fase minha passou, essa fase da minha vida já é um passado. Eu fiz enquanto estive na política em Guaratinguetá de forma ativa por 8 anos, como diretor do SAEG, como vereador, dei o melhor de mim, mas certas coisas passam na vida. E eu acho que voltar para essa atividade de uma candidatura, isso é algo que definitivamente não me passa mais, porque a gente tem que perceber, você começa, o tempo passa, você fica velho, perde um pouco daquele pique de trabalho, os valores mudam. Então, para mim hoje, assim, curtir um pouco a minha cidade, a minha paz, com a minha família, com os meus netos, é algo que para mim é mais importante. Então, agora você vai perguntar, então por que resolveu aceitar o convite do Marcos esse convite Soliva, que vai né? ter muito mais trabalho, né? Não, sem dúvida, eu estou voltando no ritmo de atividade que eu não tinha já há muito tempo, porque eu me aposentei, me aposentei em 2011 da Unesp, da FEG aqui em Guará. E desde então tenho estado muito mais fora do que aqui, fazendo ainda alguma coisa, com alguma atividade, trabalhando e tudo mais, mas numa atividade física muito mais reduzida. E esse um mês na Secretaria de Planejamento deu cansaço. Já deu cansaço físico, né? Mas o que me fez aceitar esse convite do Marcos Soliva, primeiro, o que ele pretende fazer por Guará, a pessoa do Marcos, a integridade dele, os valores pessoais, morais do Marcos, a forma que ele pretende implementar no governo, na cidade de Guaratinguetá e, sem dúvida também, o rol de secretários que ele tem. Então, é gostoso, é um prazer, é algo realmente, sabe, satisfatório você estar trabalhando com esse grupo que ele tem de secretários. Né? Certamente vai haver um secretário que vai sobressair mais do que o outro, um talvez trabalhe mais do que o outro, isso é normal em qualquer grupo, em qualquer equipe. Né? Mas é um grupo de secretários sérios, é um grupo de secretários competentes. Já soube que vocês já fizeram várias reuniões. Fizemos várias reuniões, a gente se comunica por WhatsApp sobre qualquer problema que tem em Guará, quer dizer, sempre que tem
algum secretário tem um problema, o outro socorre, o outro acode, o outro dá um pitaco aqui, ali. Quer dizer, é um clima de trabalho muito gostoso, é um clima de trabalho muito bom. Né? São, quer dizer, pessoas, quer dizer, mescladas das mais variadas idades, das mais variadas formações, mas assim, o grupo de trabalho dele foi algo que me entusiasmou, né? E que me fez realmente aceitar e falar, pô, eu quero estar nesse grupo, é um grupo que eu acho e tenho a convicção que vai revolucionar Guará. Claro que isso não vai acontecer em 1, 2 ou 3 meses. Quer dizer, o prefeito é eleito por 4 anos. Então, ele tem 4 anos para poder mudar a cidade. E, sobretudo, para mudar a mentalidade, que é uma coisa complicada. Você falou da forma, né? Essa forma é diferente de administrar, porque você viveu a política lá atrás. Não, exatamente. E hoje você está sentindo a diferença? É nítida essa diferença, sabe? Como você falou, eu vivi a política lá atrás, como cidadão, depois eu participei de uma forma de governo quase 25, 20 anos atrás, depois voltei a participar da nossa cidade na condição de cidadão, né? E infelizmente a gente tem que dizer, Guará sempre foi governada por pessoas sem visão política, que eu considero politicamente míopes, né? Quer dizer, e agora nós temos um empresário na cidade, governando a cidade, uma pessoa que olha para frente, que quer mas esse empresário tem visão política ou tem visão só de gestão? Não, tem as duas coisas, né? Tem as duas coisas. Eu acho que as duas coisas são necessárias para governar bem uma cidade. Então ele conduz bem a cidade. Agora, ele está fazendo o que eu particularmente acho que é o que o prefeito tem que fazer. Não é só ficar sentado no seu gabinete atendendo as pessoas, é buscar recursos para Guará, é buscar opções para Guará, é trazer empreendimentos para Guará, porque isso gera emprego, isso gera renda, isso movimenta a economia da cidade. Sem dúvida nenhuma. Quer dizer, então ele constituiu um time de primeira, né, confia nesse time e ele é o general que vai conduzir esse time. Então, assim, essa... Está mais empresa hoje, não está? Assim, mais ou menos? Assim, eu acho que vamos colocar mais empresa, assim, eu diria. Não só empresa, porque a gente também não pode gerir um serviço público só como empresa. Ele tem características diferentes, mas o interessante é isso. O Marcos conhece isso, ele sabe e tem sensibilidade suficiente para saber a hora que ele é empresário e a hora que ele é político. Né? Então é gostoso trabalhar com alguém desse jeito, que apesar de muito novo, tem uma visão, eu tenho certeza, eu não tenho dúvida que Guará será outra em pouquíssimos anos. Você tem mais liberdade para trabalhar hoje? Olha, eu diria sim, não. Eu tenho uma liberdade pessoal e tenho autonomia para trabalhar, né, dentro da Secretaria de Planejamento, só que o secretário de Planejamento tem como superior imediato o prefeito. Então, por exemplo, eu não tenho autonomia para ordenar despesas. Então, se eu quiser comprar alguma coisa, eu tenho que submeter essa despesa ao prefeito. Quer dizer, isso é diferente da época que eu fui diretor do SAEG. Quando eu fui diretor do SAEG, eu tinha autonomia plena, porque eu era o responsável técnico, financeiro e administrativo pelo SAEG. Perfeito, então, eu assinava o cheque. Exatamente isso, eu assinava o cheque, pronto. Né? Quer dizer, então, é claro que eu trabalhava em conjunto e me entendia muito bem com o Dr. Gilberto, o prefeito à época, né? Mas a autonomia era minha. Decidido o que tinha que fazer, eu implementava o desenvolvimento daquela atividade com a agilidade que eu precisava. Perfeito. Hoje, como secretário de Planejamento, eu estou sujeito à agilidade da prefeitura. Então, eu não posso, por exemplo, falar, olha, eu preciso de um equipamento e eu vou comprar. Eu tenho que submeter a prefeitura naquela burocracia que é normal, passa por um secretário de administração, ele vai para a Secretaria de Finanças para saber se tem recurso, e a Secretaria de Finanças depois recorre ao prefeito para saber se pode ou não comprar. Mas essa burocracia não deixa andar, não dá nervoso? Fala, pelo amor de Deus, eu preciso desse negócio para ontem. Dá um pouco de nervoso, mas nós temos que conviver com isso. Não tem como você fugir dessa burocracia. Parece que a informatização desse sistema da prefeitura vai agilizar bem isso. Esse é o aspecto importante, quer dizer, já existe um processo em curso para a gente agilizar todas essas demandas e agilizar todo esse processo. Então, como eu falei, às vezes eu fico um pouco
preocupado, um pouco até nervoso, irritado, por não poder fazer as coisas serem mais rápidas, mas é consequência de uma estrutura hierárquica. E a vontade de estar chegando e querer fazer também. Então, assim, é interessante, porque eu passo algo para outros secretários, a gente vê que todos eles têm a boa vontade de querer atender imediatamente, né? Mas nem sempre dá, porque eles também têm outras demandas. Então, assim, é um conjunto que funciona de uma maneira clara e ordenada, eu diria que até um pouco mais rapidamente do que eu imaginava que fosse funcionar, porque as pessoas são competentes e elas agilizam o processo. 2 ou 3 dias atrás aconteceu algo assim, eu precisei de algo, de uma informação do secretário de Planejamento, Mário. Eu liguei para o Mário, mais ou menos às 5 horas, às 7 horas o Mário me deu um retorno e falou: Nazi, essa coisa já está resolvida, amanhã de manhã vai estar definido e batido o martelo. Quer dizer, algo desta natureza. Então, assim, é bom você ter alguém que, ao invés de dar desculpas para você, que resolve o problema, né? Quer dizer, que traz a solução. Né? E isso é alguma coisa que é muito frequente, né, no Essa é uma grande diferença, né? Que a gente está sentindo dessa administração, porque não vamos ver se podemos, porque tem aquela lei, porque tem aquela coisa, porque, sabe, passa atestado de imbecil para a gente, sabe, não subestime a ignorância, a inteligência das pessoas, pelo amor de Deus, não subestime. E tem alguns políticos que têm esse hábito de tentar subestimar a inteligência das pessoas, não é? Fala, olha, posso, não posso. Olha, não sei, vou ver. É mais prático, né? Então, assim, exatamente isso. Então, os outros secretários são sempre imbuídos dessa agilidade, dessa intenção de agilizar as coisas. Então, como eu falei, eu citei aqui um secretário, mas com alguns eu tenho um trâmite quase Você que tem uma diário, ligação, né? Obras, por exemplo, Zé Afonso, você tem que estar ligado a ele. Zé Afonso, o Crisanto. O Crisanto, Então, não estou dizendo que os outros não trabalham com essa agilidade, né? Mas com alguns, eu tenho aquele contato quase que diário, né? Então, você liga para o Zé Afonso, em 10 minutos você tem retorno, né? Você liga para o Crisanto, às vezes nem está ligando para ele, já está dando retorno para você. Maravilha. Né? Quer dizer, então, assim, é gostoso se sentir membro desta equipe. Perfeito. E você se sente, assim, pertencente a essa equipe. Isso. E todos te encaram com o mesmo respeito e querendo te ajudar, te dar solução. Isso é o que eu pensava que fosse ocorrer quando eu aceitei o convite. Para felicidade minha, é aquilo que está ocorrendo. Então, assim, me sinto muito bem. É cansativo, como eu, às vezes até costumo dizer em casa. Eu estou cansado, mas não estou estressado. Ótimo. Então eu chego em casa fisicamente baleado, cansado ao extremo, né? Mas não é aquele peso na cabeça de problemas. Temos problemas, sim. Né? É uma sensação de dever cumprido. Mas é uma sensação de dever cumprido, algo que se você chega cansado, numa boa, mas sabe que as coisas estão andando. Então, isso é algo que, assim, Agora eu tenho que perguntar, o que você encontrou na secretaria? Você encontrou muitos problemas, muitos entraves, desconhecimentos? Bem, Neuza, a Secretaria de Planejamento... Qual é a função dela? A primeira pergunta é essa. Porque as pessoas falam assim, Secretaria de Planejamento só serve para você ir lá pedir licença para fazer obra. Ou então para fazer plano diretor da cidade que não funciona, que não anda, que não nada. Quer dizer, é para planejar uma cidade, mas ninguém segue o planejamento. Não, esse é o grande problema. É que a Secretaria de Planejamento, ela sempre foi uma secretaria que basicamente tinha a atribuição, ou que as pessoas só davam importância para poder aprovar casas. Os seus projetos. E pronto, mas esse não é o papel da Secretaria de Planejamento. Vamos lá, por partes. A Secretaria de Planejamento tem um dos papéis, a regularização fundiária da cidade. O que é isto? É regularizar todos esses loteamentos que tem em Guará. Nós temos em Guará quase 40 loteamentos que são ou clandestinos ou irregulares, ou inadequados, uns não aprovados pela prefeitura, outros implementados pelo proprietário, vendeu o lote, agora a pessoa quer asfalto, quer água, quer luz, e a prefeitura que teoricamente tem que fazer, mas isso ela também não pode, porque ela está colocando dinheiro no bolso do proprietário. Exatamente, quer dizer, numa obra particular. Então, assim, uma das tarefas é regularizar
os loteamentos de Guará. Até, abrindo um parênteses, ontem o vice-prefeito esteve em São Paulo e já conseguiu recursos para Guará, para que a gente possa entrar num processo do governo do estado que vai fazer com que nós tenhamos, no curto espaço de tempo, 20 loteamentos de Guará regularizados. Eu espero que realmente a gente consiga. Agora, quando vamos conseguir atingir esses 20, eu não sei dizer. Nós vamos entrar num processo... Para regularizar 20, exatamente, é a meta. É a meta. Né? E tem alguns... Tá bom, porque na gestão passada foi regularizado 1. Tá, então eu espero... Ou 2 no máximo, se não me engano. Eu realmente tenho uma meta de regularizar, certo, muito mais do que isso. Acho que a gente pensar aí um governo para regularizar 1, 2 loteamento, desculpa o termo, mas isso para mim é piada. Né? Bem, vamos lá. Essa é uma tarefa. Qual que é a outra tarefa da Secretaria de Planejamento? É estabelecer, eu estou indo por partes, quer dizer, realmente fazer o plano plurianual e o plano diretor e o plano plurianual do município. O que é? É mostrar no médio e longo prazo quais serão os caminhos que o município vai tomar. Né? Por que nunca funciona? Porque sempre as pessoas encaram o plano diretor como papel, né? E como a gente costuma ter nesse nosso país, lei é papel, tem lei que pega, tem lei que não pega. Né? Não pode. O plano diretor é uma lei que parece que não pegou. Né? Mas tem uma coisinha a mais ainda, interesses na criação desse plano diretor. E essa área pode construir, não, mas peraí, a minha intenção é construir aí, não sei o que, não sei o que. Olha, essa área não pode, não, mas como não pode? Eu tenho uma fazenda ali, como é que não vai poder? Entendeu? Então tem um jogo aí também. Tem esse jogo de interesse que acaba sendo, que predomina em função do interesse coletivo. Né? Quer dizer, então nós vamos agora, no desenvolvimento do plano diretor, nós vamos fazer 2 coisas. A primeira além daquelas etapas do plano, daqueles elementos do plano... Vai ter que começar do zero, secretário? Não tem que começar do zero. O ano passado foi feito um plano diretor, que foi levado, encaminhado à Câmara Municipal e foi reaprovado. Então nós vamos aproveitar. Eu acho que a gente também não pode jogar fora tudo que tem e falar que vai começar do zero. Isso eu acho que é perder recurso. O município não pode se dar ao luxo de jogar dinheiro fora. Né? Então nós vamos pegar aquele plano. Todos os secretários já receberam a cópia do plano antigo e já receberam o meu pedido para que possam fazer as suas sugestões. Perfeito. Então, isso aí já foi enviado a todos os secretários e praticamente todos eles, não me recordo agora, mas eu acho que todos eles já devolveram as suas sugestões e nós agora já estamos trabalhando o novo plano diretor com as sugestões de cada secretaria. A Secretaria de Turismo, a Secretaria de Educação, a Secretaria de Saúde, cada um deles enviou a sua sugestão. Agricultura. Qual é a primeira? Não, eu estou citando apenas algumas. Tá? Quer dizer, enviaram as suas sugestões e então nós estamos agora montando desculpe o termo, assim, um boneco para que a gente então possa começar a discutir com o prefeito sobre o plano diretor em cada área. O planejamento não é o que determina o que será feito, ele é o ordenador desse processo. É claro que o planejamento tem um papel importante por conta de ter áreas que é do planejamento, por exemplo, uso e ocupação do solo. Então, isso é o nosso setor. Então, isso vai ter alguma coisa dentro desse contexto. Nós vamos expandir dessa maneira aqui, a ideia é essa, aquilo lá. Exatamente. Então, o nosso objetivo, ou a nossa meta, é poder até... dentro dos 100 dias dos 100 dias de governo, a gente ter já uma minuta desse plano diretor. Né? E daí vai ter que fazer as audiências públicas? Daí teremos que fazer audiências públicas para dar ciência para a população, para colher as sugestões da população. Isso acho que é muito importante. O plano não é do prefeito, o plano é da cidade. Né? Então, claro que ele vai colocar no plano as suas sugestões dentro do seu plano de governo, que foi aquilo que o levou a ser eleito. Né? O que você já viu esse plano, óbvio, já viu. O que você tirou e o que você vai colocar, qual é a sua sugestão agora como secretário? O que você viu ali e falou, não, isso aqui não tá certo, não tá legal, não pode. Porque tem também um emaranhado de leis nessa história toda, né? Não é só querer.
Tem o poder também nessa como história. Nós não chegamos ainda nessa etapa de analisar tudo aquilo que vai ser retirado, vai ser adicionado, eu preferiria não me manifestar nesse momento para não correr o risco de falar alguma coisa indevida e isso gerar até alguma certa polêmica. Tá certo. Então, eu com todo prazer retorno e falo do assunto, mas a hora que realmente a gente passar essa fase do vai e vem de informação entre nós, secretários, e a coisa estiver minimamente consolidada. Tá certo. Bem, vamos lá. Qual que é o outro papel da Secretaria de Planejamento? É definir a lei de uso e ocupação do solo. O que é isto? É saber onde que se pode construir uma casa de 4 andares, onde se pode construir um edifício comercial, onde pode construir uma indústria, onde pode construir um outro tipo de negócio. Né? Então, a lei de uso e ocupação do solo, ela é uma lei que hoje ela está ultrapassada em Guará, né? Porque ela está retalhada. Existe uma determinada avenida, na metade de um lado, na metade da avenida você pode construir uma padaria, né? Mas na outra esquina já não pode construir a padaria, porque quando foi votado a lei que define isto, do outro lado havia ou uma pessoa influente, ou um vereador, ou um político da cidade, amigo do vereador, ou um amigo do prefeito, ou algo dessa natureza, que não queria que daquele lado onde está a casa dele tivesse aquele tipo de comércio. Então ele conseguiu que aquele pedaço da rua não tivesse aquele negócio, né? Aquele tipo de negócio. Existem ruas em Guará em que um lado você pode construir um salão de beleza, do outro não pode. Que isso, tem mesmo? Quer dizer, tem. Né? Quer dizer, é uma coisa um pouco estranha isto. Né? O que a gente está vendo também é um crescimento habitacional na nossa cidade, e eu fico muito preocupada com o não pensamento do acesso a esse loteamento, e tendo apenas um acesso e não tem ciclovia, não tem espaço para aumentar aquele acesso. Eu falo assim, mas pelo amor de Deus, você está colocando mais 1.000 casas. Vamos fazer uma média de 3.000 pessoas ali transitando para baixo, para cima. São mais 3.000 pessoas na mesma coisa, a mesma indústria de automóveis. Vende carro, e ninguém constrói mais nenhuma rua, nenhuma avenida. É exatamente a mesma coisa. Então, você citou um aspecto aí muito importante. Se a gente imaginar hoje, por exemplo, São Dimas e Vilagem Santana, né? Você pega um lugar em que foi crescendo, teve um crescimento enorme, né? As ruazinhas que conduzem esses bairros são extremamente estreitas, as entradas para os loteamentos ou para as ruas, ela não tem rotatória, quer dizer, o acesso é horrível, com com uma possibilidade uma possibilidade grande de acidentes. Quer dizer, então, assim, a Secretaria de Planejamento tem, entre outras atividades, essa de definir o uso e ocupação do solo, quer dizer, o que pode ser feito e onde, e ao ser projetado um loteamento, por exemplo, ele exigir do loteador o seguinte: olha, aqui você vai ter que fazer uma rotatória para permitir o acesso a esse loteamento. E os serviços também que não tem? Você está juntando um monte de gente numa região só, mas só que a escola está aqui atrás, o banco está aqui, o mercado, o supermercado está aqui, a padaria está aqui, o posto de saúde nem existe. Quer dizer, não... Então, assim, quando se constrói um loteamento em Guará, ou se licencia um loteamento, nós do planejamento temos que pensar na largura da rua, onde vai passar o ônibus, onde vai ter comércio, onde vai ter área verde, onde vai ter um espaço para área, para uma praça, onde vai ter a possibilidade de construir uma escola. Isso tudo é algo que passa pelo planejamento. Às vezes a gente fala, poxa, mas em Guará tem tanta coisa feita de maneira irregular. Pode até ter. Pergunta seria essa. Mas, infelizmente, se o planejamento não exerceu a sua competência por muito tempo, é difícil da gente consertar uma cidade agora, né? Então, o aumento do zoneamento, a revisão do macrozoneamento de Guará, o que significa isto? É definir a expansão de Guará, onde se pode fazer novos loteamentos, onde que nós vamos criar novas áreas industriais, né? Quer dizer, aliás, novas áreas industriais. O polo industrial 1, perto do recinto de exposição, até hoje não está regularizado. Como não está regularizado? Não está regularizado. Os proprietários... Quer dizer que se eu fizer uma empresa lá, uma indústria lá, eu não tenho papel, não tenho... Esse terreno é meu, a minha indústria... Não? Não tem.
Quer dizer, como é que pode uma cidade que quer se expandir... Eu sabia que a internet lá é meio complicada. Passar assim, por 25 anos ou 20 anos, não me recordo agora quando que foi fundado esse polo, eu acho que mais de 25 não me recordo exatamente, né? E até hoje, a empresa que está lá não tem a escritura do terreno, né? Quer dizer, então, isso é uma coisa que ao longo desses últimos governos deveria ter sido regularizado. Ronaldo, então, você que dá aula na Alemanha, você deve ficar bem nervoso mesmo quando vê que essa coisa tão simples não funciona. Eu diria que é absurdo imaginar uma coisa dessa. O Polo Industrial 2, idem, está do mesmo jeito, né? Quer dizer, nem pavimentação. Ao invés das pessoas primeiro regularizar tudo, deixar tudo redondinho para oferecer para o industrial, né? Não, começa a oferecer e daí fica aquele jogo de empurra, e daí a burocracia acaba complicando tudo e não se resolve, né? Quer dizer, então, assim, isso é um papel que envolve a Secretaria de Planejamento, não só o planejamento. Então, nós estamos já trabalhando na regularização dos 2 polos industriais e já pensando onde poderíamos ter novas áreas para a expansão industrial. Daquele lado para lá mesmo, do lado do Putin? Não, possivelmente do lado da AGC, aqui acho que tem muita área, mas eu próprio não consegui tempo ainda para verificar se realmente aquela área pode ser uma área possível ou não. Mas outro exemplo de tarefa nossa, nós estamos planejando um macro anel viário para Guaratinguetá. Quer dizer, é claro que o nosso papel é projetar de acordo com as necessidades da cidade. E daí... Dinheiro para fazer outra coisa. Para fazer outra coisa. Isso é quem vai ter que correr atrás e usar os seus bons contatos políticos é o prefeito e o vice-prefeito, né? Mas assim, nós estamos pensando isto, né? E desenvolvendo isso. Perfeito. E por último, eu queria colocar que assim, aquilo que é o dia a dia nosso, que é aprovar o projeto de uma casa, que é aprovar o projeto de uma reforma, que é dar o habite-se para uma casa. Quer dizer, isso tudo é função do planejamento. Isso é aquele dia a dia que nos consome demais, porque é um volume de trabalho absurdo. Muito grande. É muito grande. Né? Quer dizer, se a gente for hoje andar por Guará e verificar o que tem de obra civil de Guará, tudo isto passa pelo planejamento, né? Eu diria que nós nem estamos tendo pessoal e estrutura suficiente para fiscalizar tudo aquilo que deveríamos fiscalizar. Eu já ia chegar na fiscalização, que além de todas essas funções, você tem que fiscalizar. E uma coisa que é do dia a dia do feijão com arroz do munícipe, por exemplo, nós temos aí bairros em Guaratinguetá, as pessoas recebem o habite-se da casa quando? Quando a casa está findada, acabou. Exatamente, quando a casa está pronta e ela faz um requerimento pedindo habite, daí vai um fiscal e confere se a casa está construída de acordo com o projeto. Essa casa tem o projeto, óbvio, e eu vou falar de uma coisa simples. Logo de cara, a calçada da casa também tem que estar incluída naquele projeto? Tem que estar incluída naquele projeto. E tem uma regulamentação de como tem que fazer as calçadas na nossa cidade, não tem? Tem. Bom, aí o sujeito recebe o habite, entra na casa, vai lá e reforma, faz uma calçada para o carro. Munícipe nenhum, criança com carrinho, velho, ninguém anda nas calçadas dessa cidade. O fiscal não tem que ir lá e falar, olha aqui, tem que voltar? Sim, teria que ir, teria que fazer, e a pessoa teria que refazer a calçada. O que acontece, Neuza, é que é muito difícil, aí a gente tem que dar um pouco a mão à palmatória. É muito difícil você imaginar que Guará toda vai passar por uma revisão de suas calçadas. Não vai. A gente, por mais triste que seja eu ter que falar isso aí, mas não adianta. Mas não vai, você não tem gente para isso, isso eu sei. Nós não temos gente para isso e nem todo mundo vai fazer. Né? Quer dizer... serve eu fotografar e mandar para vocês, eles vão me matar aqui. Não serve, nós vamos lá e vamos ver o que a gente consegue fazer. Agora, eu gostaria, e fica o meu pedido aqui no ar para a população, pelo amor de Deus, faça certo daqui para frente, já é alguma coisa. Né? Então, o problema... Tá gastando dinheiro com a chuchu para fazer uma casa e depois vai mudar o projeto? Eu sou franco em lhe dizer aqui aos seus ouvintes, eu não fui para o planejamento com aquela ideia de falar, eu vou pegar tudo que está errado na nossa cidade e vou tentar consertar. Não, eu quero tentar fazer certo daqui para frente. Né? Quer dizer, então, eu gostaria muito e vou ser o mais rigoroso possível na condução da minha atividade e vou fiscalizar dentro daquilo que nós temos de pessoal e de estrutura e conto com a participação, conto com a colaboração do munícipe fazendo certo daqui para frente. Agora, a gente tem uma cultura
das pessoas de ampliar uma casa e não comunicar, construir uma casa e não comunicar. Quer dizer, eu tive mas se eu comunicar, vai cobrar mais imposto de mim. Tá, mas... Isso é errado, isso é corrupção, isto é corrupção. Não, eu tive ontem, na secretaria, conversa com um empresário que diz, é muito mais fácil para nós, a gente constrói um prédio e depois a gente pede a regularização. Eu falei, mas na verdade você não poderia fazer isso. Ele falou, mas a gente está acostumado a fazer assim. Eu falei, tá ok, obrigado, você já me deu uma boa dica e eu vou, em breve, sugerir ao prefeito que a taxa de regularização seja extremamente alta. Para a pessoa começar a pedir antes de fazer, né? E daí, se ela constrói sem autorização, constrói de forma irregular, daí a gente fica complicado de fazer uma pessoa, depois que construir uma casa, demolir a casa. Né? É difícil, gente. Não tem como você imaginar, não, mas lei é lei. Por que não faz o certo desde o começo, É só tentar fazer o certo desde o começo. Mas aí reclama, não, mas a gente vai lá no planejamento, um funcionário diz que é assim. Aí eu vou e levo o que ele pediu. Aí eu chego lá, o outro funcionário diz que tá faltando a outra coisa e não é assim, é assado. Tem esse lado dessa reclamação. Não, tem esse lado da reclamação, eu estou ciente dessas reclamações. Aí eu conversei já com os funcionários do planejamento. Um protocolo, né, de conduta. Quer dizer, então, assim, nós estamos desenvolvendo um protocolo de conduta, estamos desenvolvendo o regimento interno do planejamento. Vou lhes dar um exemplo de coisa que eu, como cidadão e como engenheiro, vejo que não faz sentido. A pessoa vai lá e leva um projeto, por exemplo, de uma mercearia, e o planejamento exige que já tenha o projeto do corpo de bombeiro. Né? Mas como tem um projeto e não começou ainda? Não, mas exige que tenha. Quer dizer, eu acho que isso não faz sentido. Né? Quer dizer, e outra coisa, aquele projeto civil que a pessoa desenvolveu pode até não estar correto e tenha que ser mudado. Exato. Né? Quer dizer, ela perde todo o trabalho do projeto do corpo de bombeiro. Né? Ou seja, colocar o carro na frente dos bois, nesse caso aí. Isso. Né? Então, são algumas coisas que não faz sentido. A nós, planejamento, não cabe olhar isso são leis projeto... municipais ou são regulamentos do próprio planejamento? Eu diria que não é nem uma coisa nem outra. É um vício. pouco do vício de exigir isso aí. Né? Mas eu estou levantando isso direitinho para ver até onde eu posso ir. E não compete a nós no planejamento analisar o projeto do Corpo de Bombeiro. Nós não somos competentes para isso. Certo. Quem é competente para isso? O Corpo de Bombeiro. É lá que está o especialista. Então, para dar o habite ou utilize-se, no caso de uma mercearia que eu citei, nós não precisamos olhar o projeto do Corpo de Bombeiro e sim ter o laudo do Corpo de Bombeiro que está tudo ok. E pronto. Mas primeiro eu tenho que fazer meu projeto da mercearia, levo para você do planejamento, você me dá o ok para eu construir. Quando eu estou caminhando, construindo isso aqui, terminei, vou lá no bombeiro. Isso? Exatamente. Aí o bombeiro vem e fala assim, você põe o hidrante aqui, você põe aqui. Exatamente, ele dá o laudo para você que está ok, ele leva lá no planejamento, o planejamento dá o documento que a pessoa precisa. Então, assim, são alguns procedimentos que nós estamos estudando como mudar internamente de forma a facilitar a vida do munícipe. Né? Para não ter esse problema do vai e volta. Vou te dar um outro exemplo. A pessoa entra no planejamento com pedido para poder fazer uma casa. Daí, nós no planejamento é que vamos buscar certidões daquela pessoa, se está tudo ok na prefeitura, todas as certidões, são umas 3 ou 4 certidões que ela precisa. Enquanto isso, o tempo está correndo dentro do planejamento. Então, quem que atrasa? O planejamento. Então, nós vamos mudar esse procedimento. A pessoa que busca as suas certidões, e quando entrar com pedido no planejamento, já leva todas as certidões para nós. Né? Não tem por que a gente ficar pedindo. Né? Então, assim, existe uma série de procedimentos internos que eu, como engenheiro e como cidadão, considero inadequados. Mas as pessoas já fazem há muito tempo. Então, nós estamos estudando... Tentando mudar isso aí, de maneira a dar
transparência e agilidade para o munícipe. Nós temos a intenção de, não sei ainda em quanto tempo isto será possível, de poder, do munícipe poder entrar no nosso site e verificar o processo dele, né, em que etapa está da aprovação. Perfeito. Né? Quer dizer, agora, isso não é coisa para amanhã, né? Mas é algo que está dentro dos meus objetivos. E voltando na mercearia, é o seguinte, todo engenheiro que vai fazer um projeto de uma mercearia, ele já sabe que ele tem que checar as regras do bombeiro para essa mercearia. Então, ele já vai fazer o projeto de acordo com as regras do bombeiro. Não, exatamente. Você tem que procurar lá. Quem tem que ser o responsável pela obra é o engenheiro da obra, e não o planejamento. Então, existem cidades em que o planejamento da cidade, ele aprova, por exemplo, a área, o relativo ao uso e ocupação do solo. Por exemplo, o prédio está dentro do recuo que é exigido por lei, o prédio não está avançando no recuo, a parede não está muito próxima do vizinho, esse tipo de coisa que é o que nós temos que fazer. Agora, o tamanho mínimo de um banheiro e iluminação e ventilação do banheiro não é papel do planejamento aprovar. Quem tem que saber isso é o engenheiro responsável pela obra, né? Então isso é outra coisa que nós queremos mudar. O engenheiro tem que assumir responsabilidade pela obra. Se não tiver dentro daquilo que exige o Código Civil, né, o código sanitário, né, e o Código de Obras, que é outra coisa que pretendemos implantar em Guará, né? Quer dizer, ele não vai receber o habite-se. Então, o engenheiro tem que trabalhar de acordo com as leis, né, e de acordo com o proprietário. E daí nós damos a autorização para ele. Olha, nossos ouvintes estão dizendo aqui, sobre o bombeiro, muitas vezes o bombeiro altera todo o projeto. Né? E daí o sujeito tem que fazer tudo diferente. E às vezes fazem o laudo de uma estrutura e é aprovada a Y, aprova a X e Não, por isso que tem que primeiro passar no planejamento para que a gente aprove o projeto que vai ser construído. Depois disso estar definido, é que tem que ir no bombeiro para que o bombeiro aprove e faça o seu papel. Porque senão eu mudo, o bombeiro muda, eu mudo e o bombeiro muda. Quem sofre é o munícipe. Isso não faz sentido, né? Quer dizer, então, simplesmente a gente define o que vai ser feito, ou o engenheiro, né, e cumpra e faça aquilo que está no projeto, porque na maioria dos casos os projetos são feitos de maneira diferente, as obras são feitas diferentes dos projetos e depois traz dificuldade. Então, o que precisa é um planejamento ágil, uma ordem pré-estabelecida e lógica e racional. Não, pode mudar, eu não quero mais essa parede aqui, eu quero ali, mas ele vai ter que fazer tudo de novo para entrar no planejamento. Não precisa, eu quebro o galho lá no planejamento. Isso não pode ser assim, né? Esse é um dos grandes problemas nossos. Nazen, posso pedir licença você e te ocupar mais uns minutinhos? Nossa conversa está muito boa. Vamos aos nossos parceiros de trabalho, são 12 horas e 5 minutos, e você não saia daí, porque essa conversa continua, porque agora eu vou perguntar para ele de obras que estão sendo feitas e que estão paradas, se vão continuar, se são erradas, se não estão. Agora nós vamos botar o pé no que está acontecendo. Rotatória, mercado municipal, Bosque da Amizade, tem um monte de coisa para perguntar depois dos comerciais. CYK 589, Sociedade Rádio Liberdade Limitada.